Um salve, sargentos. Um salve para todos. Um salve aos futuros cadetes. Um salve também aos guerreiros da PEMERGE. Vamos dar prosseguimento à nossa aula. Hoje, o nosso tema irá falar sobre a pecuária. Aula 11. Canal Professor Gilson Lopes. Eu sou professor de História. Estou trabalhando com vocês História do Brasil. Estamos trabalhando aí temas sobre História do Brasil dos editais da PEMERGE, da ESA e também da SpaceX. Vamos então dar prosseguimento. Governo Geral Tomé de Souza. Bem, pecuária, criação de gado. A pecuária, ela começa no Brasil Colônia quando nós temos o início do governo geral, quando nós temos o primeiro governador geral vindo para o Brasil. Então, nesse momento, esse primeiro governador geral, que era Tomé de Souza, ele traz para o Brasil as primeiras cabeças de gado. Qual era o propósito? Qual era a finalidade? Por que esse gado veio para o Brasil? Bem, a primeira finalidade era para ajudar na produção açucareira, ou seja, para ajudar no engenho, para ajudar justamente naquele mecanismo produtivo que o engenho necessitava. Então, o gado seria uma grande força, né? Um grande instrumento para que isso ocorresse. Então, vamos aqui destrinchar alguns tópicos. O gado veio para a América Portuguesa para auxiliar a produção canavieira. Aí eu tenho aqui uma imagem. Você pode perceber que essa imagem está representando aqui um espaço do engenho, inclusive o gado sendo força motriz, né? O gado alavancando aí, né? Sendo como se fosse uma espécie de motor, fazendo força para que o engenho pudesse funcionar, né? Segundo tópico, a pecuária. O gado bovino fornecia o couro, a carne, também devo dizer o leite. E uma outra curiosidade é que nada se perde do gado, né? Tudo você pode produzir algum tipo de produto manufaturado do gado. Então nada era perdido. Então, na medida que havia o sertanismo, na medida que o interior do Brasil era povoado, que vilas e cidades eram construídas, na medida que portugueses habitavam na região do sertão não povoada, então o gado ele auxiliava. Eu também devo dizer que o gado auxiliava como meio de transporte. Observe essa imagem. Observe essa imagem. Na medida que nós temos novas cidades no interior, nós temos um distanciamento entre o interior e o litoral, então nós temos novas estradas sendo construídas, sendo feitas, né? E o gado ele acaba sendo esse elemento. O carro de boi acaba ajudando muito no transporte para ligar, para unir esse interior ao litoral, ou então uma cidade do interior ligando a uma outra cidade do próprio interior. Conforme disse ainda há pouco, né? Está aqui no terceiro tópico, força motriz. Olha aqui o gado, ó, era utilizado para mover a moenda dos engenhos. Então aqui tem uma imagem, né, representando aí o mecanismo do engenho. Tópico abaixo, região com o maior número de criações de gado na América Portuguesa. Percebam que nós temos aqui o Nordeste. Olha o mapa da nossa região Nordeste. Bahia, Pernambuco e Maranhão. Aqui nós tínhamos o maior reduto de gado no Brasil Colônia, né? Boa parte desta criação bovina ocorreu nas margens do Rio São Francisco. Inclusive o Rio São Francisco, ele era conhecido como Rio dos Currais. Então, se você analisar, aqui nós temos no mapa a imagem do Rio São Francisco. Então, boa parte da criação desse gado, nessas regiões aqui do Nordeste, a criação do gado ocorria paralelo, próximo ao Rio São Francisco, devido à água, né, a facilidade que a água estava muito próximo, e também devido
ao pasto, né? O gado ele precisa se alimentar, né? Então, à margem do rio nós tínhamos o pasto com abundância. Vamos então dar prosseguimento. A coroa portuguesa, na medida que a criação do gado vai aumentando no Brasil colônia, ela vai determinar algumas questões. Então nós temos aqui a Carta Régia de 1701, onde a coroa portuguesa determina como e onde deve ser criado o gado. Nós temos aí conflitos e problemas, porque no litoral brasileiro nós temos a plantação de cana-de-açúcar. Agora você imagina o estrago que o gado ele faz nessas plantações. Então, é necessário a coroa portuguesa escrever um documento, esse documento vai se chamar Carta Régia, um decreto real, de 1701. Então, o que dizia esse documento? Prestem bem atenção. Do litoral ao sertão, a criação de gado surgiu como atividade complementar à produção de açúcar. Então, conforme falamos, né, na aula anterior, na aula sobre drogas do sertão, o principal elemento da economia portuguesa era a cana-de-açúcar. Então, como as drogas do sertão era uma atividade complementar, a pecuária também era uma atividade secundária, uma atividade complementar, não era a principal. Por causa disso, a coroa portuguesa escreve esse documento, esse decreto real, que seria a Carta Régia, proibindo, no caso, a criação de gado no litoral, ou seja, proibindo a criação de gado nas regiões onde temos plantações de cana-de-açúcar. Olha aqui um mapa do Brasil, né? Percebam aqui o litoral, e percebam o distanciamento de onde está o gado do litoral. Seria aqui, no caso, a aplicação dessa Carta Régia, né? O gado sendo levado bem para o interior, né? Se afastando ao máximo das regiões onde nós temos plantações de cana-de-açúcar. Próximo tópico: era proibido criar gado próximo ao litoral. A criação só era permitida 10 léguas da costa. Então, a partir daqui nós temos o distanciamento entre aonde deveria ter a pecuária, aonde deveria ter, no caso, a atividade açucareira. Conforme dissemos ainda há pouco, posição secundária acessória, isso aqui se refere, né, à pecuária no Brasil colônia. Vamos lá, o próximo subtópico: importante função no desbravamento, conquista e povoamento do interior brasileiro. Então, na medida que a pecuária se desenvolve no Brasil colônia, todo esse elemento que o gado fornece, que eu disse ainda há pouco, né, a carne, o couro e os outros elementos, eles acabam ajudando nesse desenvolvimento do interior. Isso ajuda bastante, inclusive na economia interna, na economia de subsistência. Missões jesuíticas, século XVI. Subtópico: auxílio nas missões jesuíticas no sul da América Portuguesa. Na medida que os bandeirantes eles avançam para o interior do Brasil, a região sul do Brasil também é povoada. E nós temos jesuítas também na região sul do Brasil, catequizando índios, trabalhando também com a questão da pecuária, e os nativos ajudam na criação do gado, a esses jesuítas. A gente não pode jamais deixar de trabalhar esse fato aqui nesse vídeo. Então nós temos no sul, né, o nativo trabalhando com gado, auxiliando o jesuíta nessas missões. O próximo subtópico: União Ibérica e as invasões holandesas. São dois tópicos bem importantes, interligados à nossa aula de hoje. União Ibérica seria a junção de Portugal e Espanha. Lembrando que a Espanha era inimiga da Holanda, então isso vai proporcionar o quê? Invasões holandesas no Nordeste. Quando a Holanda invade o Nordeste brasileiro, a Holanda também invade
outras colônias portuguesas, inclusive na África. Então nós temos aí falta de escravos. Por quê? A região africana, que no caso enviava escravos para a América Portuguesa, como a União Ibérica, acaba pertencendo à Holanda. Então, nós temos falta de escravos africanos no Brasil colônia. O que isso vai resultar? Numa ação direta dos bandeirantes. Os bandeirantes, então, eles vão para o interior com o propósito e a finalidade de escravizar índios. Na medida que eles escravizam os índios do sul, aqui nós temos uma imagem com essa representação da escravização indígena. Na medida que esses índios são escravizados, boa parte dessa criação do gado do sul fica praticamente selvagem. Por quê? Porque ninguém mais, não há um grupo de pessoas suficiente para criar esse gado. Então nós temos aí a questão do gado selvagem no sul do Brasil, tá? Durante um certo período, devido aos ataques de bandeirantes às tribos indígenas que se localizavam no sul do Brasil colônia. Aqui nós temos o documento, uma carta representando esse decreto real de 1701, e aqui rapidamente, né, um mapa de um pedaço aí da região onde haviam bastante missões no Brasil colônia, né, e aqui nós temos algumas representações aí dessas missões onde nós falamos tanto. Pessoal, estamos encerrando a nossa aula. Dê o nosso like aí, tá bom? Curta bastante o nosso vídeo e daqui a pouco estaremos com próximas aulas. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço.